Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Tudo bom, Débora? Boa noite para você, para Carol, para todo mundo que ouve e assiste o Viva Voz. Está começando agora. Oi, Vera. Bem, meninas, depois que a primeira turma do STF aceitou a denúncia e tornou réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas por tentativa de golpe, imediatamente as pressões no Congresso começaram e continuam. Vamos para Brasília, porque Samantha Klein tem mais informações ao vivo. Oi, Samantha, boa noite novamente. Oi, Débora, Carol, Vera, boa noite novamente. Pois é, apesar do barulho que os parlamentares do PL estão fazendo na tribuna e também nas redes sociais, o presidente da Câmara, Hugo Motta, sinalizou a pessoas próximas que não vai pautar o projeto da anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. O entendimento é que ceder à pressão enfraquece o mandato dele e também traz prejuízos ao Congresso junto ao Supremo Tribunal Federal em meio ao julgamento do inquérito do golpe. E que essa pauta também não é de interesse de parte dos partidos de sustentação da candidatura dele. Em relação ao PL da anistia, integrantes de partidos do Centrão e do Centro, como PP, MDB, União Brasil, Republicanos, entendem que essa é uma pauta que interessa somente ao PL e que também não gera dividendos políticos. Conversei com alguns parlamentares, entre eles o deputado Ottoni de Paula, que é da bancada evangélica do Congresso. Ele ressalta que o apelo pela anistia não saiu das bolhas das redes sociais e que a possibilidade da matéria beneficiar Bolsonaro também sepulta com a possibilidade de aprovação desse projeto. Com vocês. Ô, Samantha, boa noite para você. Bom, isso aí já é um balde de água fria para os bolsonaristas que esperavam que agora a pressão fosse crescer, né? Mas eles têm um plano B, né? Que é a história da PEC do foro privilegiado. Essa tem mais chance de andar? Tem sim, eles têm esse plano B, segundo o vice-líder da oposição, deputado Sanderson, ele que já apresentou vários pedidos para inclusão dessa PEC que extingue o foro especial por prerrogativa de função nos casos de crime comum. Segundo ele, já fez diversos pedidos a outros presidentes da Câmara, inclusive ao ex-presidente Arthur Lira. E, segundo ele, foram 4 solicitações, também tinha feito pedidos ao Rodrigo Maia. E que, segundo ele, já falou com o Hugo Motta a respeito desse projeto e que a resposta foi positiva no sentido, bom, se vocês tiverem votos, é possível a gente pautar este texto. A grande questão é que essa PEC que limita o foro privilegiado pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso do julgamento dele voltar para a primeira instância, já que ele está fora do cargo. Vale lembrar que essa proposta está parada desde 2017 na Câmara. O deputado faz um comentário a respeito. Se viesse uma ordem, agora não existe mais foro privilegiado. Os deputados e senadores não podem mais ser processados pelo STF, tem que ser processados por um juiz comum. Todo o material tem que ser baixado por um juiz federal de primeiro grau de Brasília. Aí, com direito a iniciar o processo, enfim, depois com direito a recurso, Tribunal Regional Federal, depois STJ, e depois, se for o caso, se tiver alguma matéria constitucional, o STF. Não é um oportunismo legislativo, porque se for lá na árvore do processo, vai ver que eu já apresentei desde 19 para cá 10 requerimentos pedindo o fim do foro privilegiado. Esse projeto foi aprovado pelo Senado, mas desde então está parado na Câmara dos Deputados. Tem uma outra frente do PL que é tentar a obstrução da pauta, mas eles sabem que esse tipo de estratégia é bastante limitado, até porque o andamento do plenário depende muito do que está em votação. Com vocês. Ô, Samantha, o presidente Lula falou sobre a decisão do Supremo?
Carol, falou sim. Ao ser questionado por jornalistas no Japão, Lula afirmou que é visível que Bolsonaro contribuiu para um golpe de Estado e que sabia do plano para matá-lo. O presidente ainda criticou a postura de Bolsonaro após o julgamento da primeira turma do STF e também teceu críticas ao pedido do ex-presidente e da oposição por perdão. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido. Ele sabe o que ele cometeu. Ele sabe que não foi correto. E não adianta ficar pedindo anistia antes do julgamento. Quando ele pede anistia antes do julgamento, significa que ele está dizendo que foi culpado. Ele deveria provar a inocência dele, porque ele não precisava pedir anistia. Prova que é inocente e vai ficar livre e acabou. Agora, como ele não tem como provar que ele não tentou dar golpe, ele fica tentando fazer provocação ainda na sociedade brasileira. Lula também afirmou que a justiça brasileira está cumprindo o seu dever no julgamento, que aceitou a denúncia contra o ex-presidente e outros aliados, no caso até o momento mais 7 pessoas, sobre essa tentativa de golpe de Estado. Com vocês. Samantha, muito obrigada pelas suas informações. Foi aí uma boa síntese, meninas, da repercussão, né, no day after, a repercussão política dessa decisão do Supremo de abrir finalmente a ação penal contra Bolsonaro e mais 7, os próximos ainda vêm. Me chama a atenção uma coisa que é bem irônica, né? O nome do foro é foro privilegiado. Se é um privilégio, se chama assim é porque ele é um privilégio, né? Explicando de forma bem tautológica. E é justamente vem do fato de que o Supremo era uma blindagem para que políticos, por exemplo, não ficassem à mercê de juízes de primeira instância, que muitas vezes poderiam ser influenciados por seus adversários políticos, principalmente em cidade pequena. Então, se convencionou criar ali vários níveis de foro, né? Deputados estaduais têm foro nos tribunais de justiça dos seus estados, deputados federais e senadores e presidente da República no Supremo, governadores têm foro no STJ e assim por diante. Mas, como isso acaba limando alguns graus de jurisdição, né? Você não começa na primeira instância, aí recorre para a segunda e para a terceira, você já começa ali na instância máxima, passou a ser detestado o foro privilegiado e os políticos passaram a querer ser julgados pela justiça comum justamente porque tem muito mais possibilidade de recorrer e nunca terminar um processo. E meninas, uma figura central dessa discussão toda, acabou se tornando uma figura central, foi a cabeleireira Débora, que está presa, inclusive, processada, né, por ter pichado a estátua da Justiça no 8 de janeiro. No processo do qual ela faz parte, o ministro Luiz Fux pediu vista e citou no julgamento de ontem. A Isa Staciarini tem mais informações sobre ela lá de Brasília. Pois não, Isa? Oi, Débora. A mulher que pichou a estátua da Justiça com batom com a frase de "perdeu Mané", pediu perdão pelo ato, admitiu que o gesto foi ilegal e que atacou o Estado Democrático de Direito. A cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos aparece em um vídeo gravado pela Justiça em um depoimento em que diz ser uma pessoa de bem e explica que nos atos golpistas do dia 8 de janeiro, um rapaz inicialmente estava tentando escrever na estátua, mas acabou pedindo para que ela assumisse esse ato de pichar a estátua, porque a letra dele não era bonita. Ela, então, que mora em Paluína, no interior de São Paulo, contou que pichou a estátua com batom, mas afirmou que esse foi um ato isolado, que ela não pretende repetir essa conduta e frisou que o calor do momento alterou as condições mentais dela. Vamos ouvi-la. Dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem. Quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação e faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita
da frase dita pelo ministro Barroso. Ela ainda escreveu uma carta à mão ao relator, o ministro Alexandre de Moraes, em que diz repudiar o vandalismo e conta que estava nos atos porque ela queria ser ouvida e queria explicações sobre o resultado das eleições de 2022 e que, no calor do momento, chegou a fazer a pichação que considerou um ato desprezível. Nessa carta, ela conta que viajou até Brasília por acreditar que seria uma manifestação pacífica e sem transtornos, mas percebeu que o movimento foi ficando acalorado. Débora ainda disse que não conhecia o homem que pediu para ela escrever na estátua, mas considerou que tenha faltado malícia da parte dela por ter aceito a proposta. Inclusive, ela ainda explicou ao ministro nessa carta que, apesar de não justificar o ato, ela se arrepende amargamente porque, inclusive, essa conduta dela causou a separação com a família. Eu volto com vocês. Obrigada, Isis Tassiarini, com informações em Brasília. O ministro Luiz Fux já disse que vai revisar a pena da Débora, que até então tinha sido estipulada em 14 anos pelo ministro Alexandre de Moraes. Só não sabemos exatamente de quanto vai ser essa revisão e que tipo de precedente isso pode trazer, Vera? Olha, ela claramente está orientada pelos advogados, faz sentido, ela está aproveitando um momento em que ela virou um símbolo nacional para tentar rever a pena dela, mas se todo mundo pesquisar aquele momento, o vídeo e as fotos, no momento em que ela picha a Estátua da Justiça, vai ver que ela estava orgulhosa do ato que ela estava cometendo naquele momento. Não é alguém que desavisadamente estava tirando fotos. Ela sobe na Estátua da Justiça, picha e depois, com as mãos sujas de batom, posa para várias fotos. Ela também está com o rosto assim, todo marcado, como se fosse realmente uma pintura de guerra, aquilo que ela estava fazendo. Então, ela faz ali um pedido de desculpas, diz que não sabia da imagem, da importância da estátua, e fala que achou os prédios muito bonitos. Se achou os prédios muito bonitos, por que fazer um congraçamento e estar ao lado de quem está destruindo esses mesmos prédios? Não é que ela estava um momento anterior e ela não viu a destruição. Quando ela participa da destruição ativamente, ela já está ocorrendo. O prédio do Supremo foi um dos últimos a ser vandalizados e foi um dos mais vandalizados. Então, as coisas não podem ser postas também fora do seu contexto, de como as coisas aconteceram. Ela teve uma participação ativa, a frase ofensiva aos ministros, o mané que ela está querendo dizer eram os ministros do Supremo. Eles estavam perdendo porque, nessa leitura, as pessoas indignadas com o resultado da eleição e tudo mais estavam tomando poder e estavam ganhando. Se alguém perdeu, alguém está ganhando. Então, a gente precisa fazer a leitura correta do momento para também não partir para uma relativização do que aconteceu naquele dia e do papel de cada um naquele dia. Agora, tem essa questão da dosimetria das penas que o ministro Luiz Fux abriu. Muita gente acha, por exemplo, o criminalista Davi Tangerino, que é nosso ouvinte, ontem nos ouviu, me procurou para falar a respeito e falou hoje também no podcast o assunto sobre isso. Ele acha que o ministro Fux pode abrir um debate sobre a dosimetria das penas do 8 de janeiro como uma forma que ele acredita até ser inteligente de esvaziar o debate de anistia que a gente viu a Samantha Klein tratando. Então, ele acha que se colocar as penas num patamar mais brando, isso pode esvaziar esse debate de anistia e criar uma distinção entre as penas dessas pessoas que são ali os executores da ação para aquelas dos idealizadores do golpe de Estado, que são os que estão começando a ser julgados agora. Então, tem mais gente para além dos bolsonaristas que estão, a meu ver, só esses bolsonaristas, só instrumentalizando esse debate, mas tem juristas sérios e pessoas sérias que acham que sim, pode ser melhor colocar essas penas num patamar mais brando, até para criar uma distinção entre quem executou, porque estava ali como massa de manobra, e quem idealizou um golpe de Estado e, portanto, deve levar uma punição mais dura. Eu acho que esse debate pode ser
aprofundado. E só para encerrar esse tópico, ontem a Carol falou que o ministro Fux vinha concordando com o ministro Alexandre de Moraes nas penas que ele estava dando até então, né? E eu fiz um levantamento, estava meio 6-5 em relação às penas mais duras e as penas mais brandas no caso do 8 de janeiro. E os 5 que estavam votando por penas mais brandas não incluíam, de fato, o ministro Fux. Então, se ele mudar de posição a respeito disso, pode haver uma revisão ampla dessas penas. Então, está meio na mão dele. Ele é uma espécie de um coringa. Para o lado que ele for nessa balança, essas penas podem ser revistas. E por que só vale para o 8 de janeiro e não para os que estão sendo julgados na primeira turma? Porque os réus do 8 de janeiro começaram a ser julgados no plenário antes da mudança regimental que devolveu para as turmas a questão das matérias penais. Então, lá, os do 8 de janeiro vão no plenário até o fim, esses outros vão na turma até o fim. Já tinha tido esse debate no primeiro julgamento, Vera, mas esse pessoal da pena mais branda foi voto vencido, né? O Nunes Marques, por exemplo, condenou, o primeiro condenado, né? Só por depredação de patrimônio. O ministro André Mendonça achava que não cabia condenação por abolição violenta do Estado Democrático e também golpe de Estado. E o ministro Barroso fez essa ponderação lá no primeiro julgamento, mas acabaram vencidos. Fachin, Nunes Marques, André Mendonça. E tem um quinto, e o próprio Cristiano Zanin tem votado nos últimos, não sei se nesse primeiro, mas em muitos ele tem votado por penas mais brandas. Tem gente que acha que um crime tem que absorver o outro, o mais grave absorve na hora da dosimetria. Então, assim, tem um debate jurídico aí que realmente pode ser travado. Ô Vera, você tem uns dados interessantes sobre como é que as redes se manifestaram aí, ou melhor, como é que as pessoas se manifestaram nas redes depois dessa decisão do Supremo, né? Sim, é um dado interessante, porque foi feito um levantamento, né, com a ferramenta Torabit, que é uma ferramenta de monitoramento do debate, né, das conversas nas redes sociais, e eles constataram, meninas, que os bolsonaristas estavam bem mais tímidos do que costumam ficar nesse tipo de evento, nas manifestações ali nas redes sociais. Então, eles monitoraram nos 2 dias, 25 e 26 de março, e mostraram que a polarização, sim, se repetiu, mas com muito mais postagens e uma presença bem maior daqueles que são contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Então, por essas conclusões, alguns dados. 81,4% das postagens dos políticos, né, aí analisando só as postagens dos políticos, e só dos deputados, foram favoráveis à decisão do Supremo réu, que tornou o Bolsonaro réu. O PT liderou com o maior número de postagens. O deputado do PP, Evair de Mello, ou seja, um deputado não tão proeminente, foi o único defensor de Bolsonaro entre os 20 deputados que mais se manifestaram. A deputada Érica Hilton, do PSOL, teve o maior engajamento entre os deputados e postando, portanto, contra o Bolsonaro, teve mais de 251 mil interações no Instagram. No Senado, 68% das postagens foram favoráveis à denúncia. E o senador Humberto Costa, que está ali como o presidente interino do PT, foi quem mais publicou. E o Flávio Bolsonaro foi quem tentou liderar o engajamento no Senado pró-Bolsonaro, mas teve só 2 postagens e com menos interação do que aqueles que são os contrários a Bolsonaro. Então, a gente vê uma reação tímida da direita a esse julgamento que tornou Bolsonaro réu por tentativa de golpe de Estado. Bem mais tímido do que se podia esperar e provavelmente bem mais tímido do que ele próprio esperava. Com certeza. E esse julgamento, Vera, agora temos os ritos, né, processuais que serão seguidos, e a Isa Stassarini contou para a gente mais cedo que o julgamento do mérito, ou seja, se são culpados ou inocentes, deve acontecer só lá para o final do ano, entre outubro e dezembro. Mas nós temos outros núcleos denunciados. O esquema deve ser o mesmo, transmissão na TV? Como é que deve funcionar? Vai ser absolutamente, rigorosamente o mesmo, Débora, até para não dar nenhum tipo de discurso para o Bolsonaro de que todo o objetivo é transformá-lo ali em vilão e que já tem um script formado para condená-lo. Então, todos os réus dessa denúncia
do procurador Paulo Gonet vão ser tratados com a mesma régua, vão ter o mesmo rigor, todos eles com transmissão, portanto, ao vivo, uma coisa que não é normalmente feita nas turmas, e com a presença ali no plenário da turma também da imprensa, que é algo que não é usual. A imprensa não costuma cobrir em loco as reuniões das turmas só quando elas são mais relevantes e mais importantes. Então, tudo que foi feito nesses 2 dias será feito também para os próximos núcleos, que vão ter aí uma análise seriada da denúncia oferecida pelo procurador Gonet. Muito bem, a gente faz agora um intervalo. Na sequência tem Repórter CBN, logo depois do Repórter CBN, Renata Agostini, conosco aqui no Viva Voz. E nós estamos de volta com o Viva Voz e já está na linha com a gente nossa colunista Renata Agostini. Boa noite para você, Rê. Boa noite, Vera, Carol, Débora, boa noite aos ouvintes. Olá. Renata, a gente teve nessa semana a divulgação da ata da reunião da semana passada do Copom e agora o Banco Central está reduzindo a projeção do PIB, né? Agora a nova projeção do PIB de 2025 é abaixo dos 2%, mas ainda assim a meta de inflação não vai ser atingida e aí tem toda a previsão de que tem um estouro dessa meta. O que aconteceu? Não ia ser o ano da colheita para o presidente Lula? O que está havendo? O ano da colheita está complicado, né? Pode até ser uma colheita, mas a ver o que ao final do ano o Lula irá colher, porque o cenário econômico tá dureza. O que a gente viu hoje? Bem, não é novidade para ninguém que a gente está no meio de um ciclo, né, que se chama de aperto monetário. O que é isso? O Banco Central está subindo os juros e não parou por aí, está dizendo que deve ter que subir ainda um pouco mais. O que a gente viu hoje? Vera lembrou, a gente já tinha visto a ata do Copom com o Banco Central reforçando esse cenário de incerteza, falando sobre a preocupação não só com a inflação, mas também com o lado fiscal do governo, né? Todas essas coisas estão relacionadas. Hoje, o Banco Central está colocando o seguinte cenário, gente. Primeiro, a gente vai ter uma economia que vai crescer esse ano, mas menos do que o ano passado e menos do que se projetava logo quando começou o ano. Então, a gente está agora aqui entrando no segundo trimestre e o Banco Central já está revisando para baixo. Quando o Banco Central faz o movimento de subir os juros, é esperado que haja um crescimento menor da economia. É isso mesmo que ele está tentando fazer. Ele está tentando puxar o freio de mão da economia para segurar a inflação. Só que, o que o Banco Central está dizendo ao mesmo tempo que ele fala, olha, a gente vai crescer esse ano menos de 2%, 1,9% que ele disse hoje, no ano passado foi 3,4%, então a gente está falando de uma desaceleração importante e a inflação vai estourar a meta. Então a inflação, que ele estava aumentando os juros para controlar, porque o mandato dele é fazer tudo isso para a inflação ficar dentro da meta, que é 3% e pode chegar a 4,5% de tolerância. E ele está dizendo aqui, olha, desculpa, não vai dar não. Essa inflação vai passar de 5%. E isso vai acontecer já na metade do ano. Isso se deve a um efeito de que a gente mudou a conta da inflação, né? Agora é uma meta contínua. Mas o fato é que quando chegar ali em junho, a gente já vai estar sentindo que essa meta foi estourada. E aí, quando a gente olha para a vida do governo, qual é a questão? Ainda que se tenha algum alívio no curto prazo nessa pressão inflacionária, e a prévia da inflação oficial, que é o IPCA 15, saiu hoje, saiu com uma relativa boa notícia, teve ali uma desaceleração, essa inflação veio um pouco menor do que o mercado imaginava e um pouco menor do que o período anterior, mas veio lascando no ovo, no café, que pesa diretamente no lanchinho do meu povo brasileiro. E isso reflete na parte política. Pois é, que reflexos são esses? Era isso que eu ia te perguntar, reflexos imediatos na parte política, Rê. O governo fica mais pressionado a dar respostas. Você vê, vou dar um exemplo dessa semana. Eu estava numa conversa com uma vizinha minha e ela falando dessa preocupação, e ela disse que ela estava estocando café.
todo lugar que ela passava, ela via uma promoção, ela comprava, porque dizem que vai subir mais. Essa coisa do café é realidade, o café subiu. O ovo subiu ainda mais, né, quase 20%. Mas vira também uma coisa de boca a boca, que vai pegando, contagiando. A gente não sabe se vai ter uma alta significativa dessa magnitude para as pessoas saírem estocando café. Mas o governo começa a ficar pressionado não só em dar algum tipo de resposta, e aí a gente viu recentemente, né, esse debate, a gente vai pedir aos estados que façam isenção, como é que o governo vai sacar ali, né, da sua cartola medidas que deem esse alívio, né, o ministro da Agricultura toda hora sendo puxão de orelha do presidente para ter alguma ideia. Mas o fato é que, como a gente tem dito que todas essas coisas estão relacionadas, né, pressão inflacionária, alta de juros e movimentos do governo, esse governo pressionado entra num debate que é muito importante para Lula e para a agenda dele de 2026, mas é muito importante para o país, que é o projeto do imposto de renda. E por que eu estou trazendo essas coisas? Você vai falar, mas você saiu do preço da inflação do ovo para o imposto de renda? É que quando a gente está falando que o Banco Central está lá, né, tentando fazer o que pode e no fundo está meio enxugando gelo, a gente está falando de um governo que não conseguiu até agora passar segurança de que vai controlar as contas públicas. E isso é pressão inflacionária. O imposto de renda, a reforma do imposto de renda, que aí a gente em outro momento pode debater aqui, né, do ponto de vista de um sistema que já é altamente regressivo, né, se ele não tem ali um componente importante de justiça tributária, mas o governo está propondo isentar 65% daqueles que declaram imposto de renda. E ele vai ter de batalhar por uma compensação à altura e expressiva, arrancar isso de um Congresso, num ano que ele vai ter que ralar muito para entregar a meta zero, que é a meta prevista esse ano no arcabouço fiscal. E nem é só imposto de renda, né? Teve o consignado para quem é CLT, o governo tem anunciado algumas medidas aí que vão justamente na contramão da tentativa do BC de desaquecer a economia. Galípolo deu uma entrevista coletiva falando em um momento incômodo, né? Pois é claro que ele seria questionado sobre isso, né? Ele tentou ali ainda dizer que ainda teria de se aliviar, de se avaliar o impacto do consignado. É uma iniciativa que está fazendo muito sucesso, tem muitas consultas, assim, o governo está apostando que vai ganhar atração, essa coisa do empréstimo do Lula, né? Mas, de novo, um governo pressionado com más notícias na área econômica, especialmente um governo do PT, que tem a visão, vamos retomar aquela frase célebre da Dilma, né, gasto é vida, que tende a ver no gasto como algo importante, num momento em que o Banco Central está precisando segurar a economia, vai recorrer a essas medidas, vai recorrer a caminhos que o conectem com a população, mas que também, na visão de Lula e desse seu grupo político, possam justamente não comprometer tanto o andamento da economia. Esse é o risco de você ter uma política monetária, que é do Banco Central, e uma política fiscal comandada pelo governo, que sejam que andem em lados opostos, né? Uma vai ali prejudicando a outra. O Galípolo, já que Carol rememorou essa entrevista de hoje, ele foi muito claro que a gente vai ter que conviver com uma inflação acima da meta ainda durante algum tempo. Ainda que ele não se comprometa com o que se chama um guidance, né, que é ali uma diretriz ou uma sinalização muito clara de para onde vai essa taxa de juros, isso ele não quis fazer, ele está indicando que esse aperto monetário ainda vai durar por bastante tempo. Ô, Rê, você sabe que nossos ouvintes são nosso termômetro também, né? O pessoal já está encontrando ovos mais baratos hoje. O Augusto de Brasília pagou R$20 em 30 ovos. O Francisco de Jundiaí já encontrou os ovos 30% mais baratos hoje que na semana passada. A Dolores pagou R$14 na bandeja de 20 ovos. Ela é de São Paulo, Guarulhos. Ou seja, talvez no próximo IPCA os ovos já pressionem menos a inflação. Essa é a notícia que o Lula quer ouvir, hein? O pessoal daqui tá dando boa notícia pro governo. Tomara, acho que todo mundo quer que a inflação caia, né? Não é só o governo, a gente também. Obrigada, Renata, por hoje. E quem achar ovo barato, manda dica aqui pra gente, que todo mundo tá interessado. A gente vai agora para Beijo, meninas! Beijo, Rê, até mais.
A gente vai para um rápido intervalo e volta já já com notícias justamente de economia. Estamos de volta com o Viva Voz e vamos a Brasília. Ana Carolina Tomé tem mais informações sobre críticas feitas pelo presidente Lula durante viagem à Ásia às taxações do governo Trump. Pois não, Ana Carolina? Pois é, Débora, o presidente Lula afirmou que o Brasil vai recorrer à Organização Mundial do Comércio contra a taxação imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. E, se não der certo, Lula adiantou que vai sobretaxar o país norte-americano. O governo já avalia há um tempo adotar a política da reciprocidade, mas ainda tenta uma forma de negociar e desfazer a taxação de 25% sobre o aço produzido aqui no Brasil. Ao final da visita ao Japão, Lula criticou o protecionismo e disse que não ficará quieto porque Trump não é xerife do mundo. Não dá para a gente ficar quieto, achando que só eles têm razão e que só eles podem taxar os dois produtos. Os Estados Unidos, ele vende também para o Japão. Ele não só compra do Japão, ele vende também. Ele não só compra do Brasil. Então é um comércio muito equilibrado e que nós vamos tomar as atitudes que nós entendermos que seria bom para o Brasil. Eu acho muito ruim essa taxação e esse protecionismo não ajuda nenhum país do mundo. Não ajuda. O presidente voltou a adotar um tom otimista em relação ao comércio com o Japão, disse esperar fazer o mesmo que fez com a União Europeia, fechando um acordo com os países do Mercosul. Lula afirmou que espera uma resposta em relação à venda de carne ao país asiático ainda neste ano. Há uma promessa do governo japonês em visitar o Brasil para fiscalizar os frigoríficos antes de tomar essa decisão. Lula também foi questionado sobre assuntos internos, principalmente a reforma ministerial, mas negou que tenha conversado sobre isso com os presidentes da Câmara e do Senado. Afirmou que vai falar sobre isso ao voltar para o Brasil e que não seria louco de fazer uma discussão que dá para ser feita em terra dentro de um avião. Volto com você. Obrigada pelas informações, Ana Carolina Tomé. Onde é que vai parar essa guerra comercial, Vera? Olha, todo mundo de cabelo em pé, porque o Trump anunciou mais tarifas sobre carros. O México respondeu, vários países estão respondendo. O primeiro-ministro do Canadá disse que os Estados Unidos não são mais um parceiro comercial confiável. Isso vai certamente aumentar o preço do carro nos Estados Unidos, e a gente sabe que carro nos Estados Unidos é mais do que um bem de consumo, é um fetiche. Então, isso vai mexer na popularidade do presidente dos Estados Unidos, certamente. Ele, acho que vai ter de recuar de novo, como já recuou muitas vezes. Então, a gente tem um presidente que todo dia causa tumulto. O presidente Lula está correto no diagnóstico que ele faz, que não dá para também ficar calado. E eu acho que a coisa vai escalar nas próximas semanas, nos próximos meses. E ele certamente também faz esse tipo de coisa para desviar o foco de problemas que ele tem em outras áreas, né? Aquele vazamento de uma conversa no Signal, que era totalmente imprópria e ilegal, ele está tendo consequências. Os militares estão reagindo, o Congresso está reagindo, tem risco aí de haver algum tipo de processo por crime, por cometimento de crime, de vazamento de dados sigilosos. Então, o Trump vai criando também todo esse tumulto como uma cortina de fumaça. Meninas, essa questão do tarifaço e dos vários tarifaços dele também foi objeto de comentário da parte do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Quem está aqui com a gente no estúdio para trazer essas informações e outras da fala do Galípolo, até que a gente mencionou agora há pouco, é o Guilherme Muniz. Boa noite, Muniz. Boa noite, Vera, Débora, Carol e ouvintes. Pois é, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que esse choque tarifário promovido pelo governo Donald Trump aumenta a incerteza com relação à economia mundial nos próximos meses e anos e, portanto, eles estão de olho nesses impactos, né? Ele comparou nessa quinta-feira o choque de oferta que as medidas anunciadas pela Casa Branca devem gerar com os choques causados por episódios recentes, como a pandemia de Covid-19 e as guerras. Mas ele explicou que as consequências dessa vez podem ser, inclusive, mais prolongadas. Essa é uma economia global que passou por 2 choques de ofertas recentes, seja a questão da pandemia, seja a questão da invasão da Ucrânia, e que agora o choque de tarifas
pode produzir um choque de oferta, mas diferente dos choques de ofertas tradicionais, que você tenderia a imaginar que ele pode produzir algo que é passageiro, nós estamos aqui tentando entender para onde se desloca a curva de oferta a partir de você ter a aplicação desse choque de oferta. Choque de oferta esse que também não se tem clareza ainda de qual é a magnitude, como vai afetar. Ou seja, muita incerteza ainda, né? Galípolo também classificou o atual momento da economia brasileira como incerto e afirmou que o Banco Central ainda avalia se as recentes altas na taxa básica de juros por aqui, se essas altas já são suficientemente contracionistas para se chegar à meta de inflação de 3%. O relatório de política monetária do primeiro trimestre, que foi divulgado nessa quinta, aumentou a projeção de inflação de 4,5% para 5,1%, isso acima da meta de 3% e também do teto da meta de 4,5%. Já a estimativa de crescimento do PIB para esse ano caiu de 2,1% para 1,9%. O presidente do Banco Central minimizou também possíveis impactos negativos das medidas recentes do governo Lula, como a oferta de empréstimo consignado para trabalhadores do setor privado e o aumento da faixa de isenção do imposto de renda, por serem medidas, segundo ele, estruturais e que não dialogam ali diretamente com o atual ciclo da política monetária. E ele também evitou comentar críticas de integrantes do governo Lula, críticas ao fato de que o Copom continuou aumentando os juros mesmo depois do início da gestão dele. Galípolo disse que não cabe a ele comentar falas de Lula ou do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vera. Obrigada, Muniz, pelas suas informações. É isso, a preocupação não é só do Lula, o Banco Central também já de olho nessa questão da guerra tarifária do Trump. Meninas. Vamos falar de outro assunto aqui, Vera, que foi a indicação do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, para o conselho da Petrobras. Da Eletrobras, né? Da Eletrobras, perdão, é porque eu tinha aberto aqui a nota e acabou de fechar aqui na minha frente o link que o Ender tinha me mandado e aí eu me desconcentrei, mas agora abriu de novo. O governo indicou o Guido Mantega, então... Ih, gente, não, tá fechando aqui o meu link. Se a Débora conseguir abrir, eu agradeço. Revolta aqui das máquinas. Sem problema. Estão aqui para nos apoiarmos, é isso. O governo federal encaminhou para a Eletrobras hoje indicações para os conselhos da companhia, depois de assinar um acordo de conciliação, e a lista inclui o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, que foi indicado para ocupar uma cadeira no Conselho Fiscal da companhia. Para o Conselho de Administração, foram indicados os ex-ministros Silas Rondeau e Nelson Rubner, que também são membros do Conselho da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional. E o diretor de Transição Energética da Petrobras, Maurício Tolmasquim. A Petrobras apareceu aqui de alguma forma. Bem, a Eletrobras e a União assinaram quarta-feira esse acordo para o governo ampliar a participação no Conselho de Administração da companhia, uma negociação que durou 2 anos, sob pressão do presidente Lula, por maior influência, inclusive nas decisões estratégicas da estatal, que foi privatizada no governo Bolsonaro. Não só o governo Lula está conseguindo o que vem tentando desde o início em relação à Eletrobras, que é ampliar o seu poder dentro de uma empresa que foi privatizada a contragosto do PT e que o Lula gostaria, se tivesse conseguido, de reverter a privatização, tentou fazer isso no início, mas o Congresso não deixou. Então, agora, não só o governo amplia esse poder político ali dentro da nova Eletrobras, por meio dessas nomeações para o Conselho, como faz uma coisa que o Lula está tentando desde o início do governo, que é conseguir uma posição para o Guido Mantega. Tentou fazer isso na Vale, que é outra empresa privatizada, não conseguiu. Tinha um projeto do Lula, inclusive, de que o Mantega fosse o novo presidente da Vale, não conseguiu colocá-lo nem no conselho, houve uma grita na empresa, houve uma reação grande no mercado, e o que ele faz agora é nomear não só o Mantega, mas outros 2 nomes muito identificados com o governo Dilma Rousseff. É uma espécie de volta ali dos que foram, existe a volta dos que não foram, nesse caso, volta dos que foram, porque houve um impeachment, o governo foi trocado, o PT parece sempre voltar a esse assunto como uma maneira de dizer que o que houve com a Dilma foi golpe e que foi injusto, e aí premiando, de alguma maneira, pessoas que tiveram muito poder no governo Dilma. É o caso dos nomeados agora, porque o Nelson Rubner também era muito próximo da Dilma, assim como o Maurício Tolmasquim, todos eles
tiveram posições importantes no setor elétrico na época da Dilma, e agora os 3 vão de uma vez lá para a Eletrobras como a marcar ali tipo, Dilma estava certa, como se fosse isso. Acontece que o Brasil, o brasileiro, o povo, a maioria do povo não tem uma boa memória do governo Dilma Rousseff. A gente está falando aqui de inflação, a gente está falando aqui de possibilidade do Brasil ter um ano ruim na economia. Os anos finais da Dilma, o segundo mandato dela, foi marcado por uma crise econômica muito grande, uma recessão da qual o Brasil demorou a se recuperar. O Lula sofre, essa desconfiança que ele sofre por parte do mercado, muito por uma visão de que o governo Lula 3 é muito mais próximo do Dilma 2 do que dos 2 primeiros mandatos do próprio Lula, que foram muito bem avaliados. Então, a meu ver, essa insistência em trazer de volta o Manteiga, em resgatar esse passado dilmista, joga absolutamente contra o propósito do Lula, que é o de recuperar a sua popularidade, se mostrar fiscalmente responsável, mostrar que tem um projeto para a economia, que tem um projeto que não exclui a responsabilidade fiscal, etc. Então, tanto essa volta a um certo estatismo, essa ideia de que o governo tem de estar, de alguma maneira, próximo de empresas como a Eletrobras, de que tem de estar ali dentro da Vale com algum tipo de poder de mando, e o resgate desses nomes que são muito identificados com os da Dilma, a meu ver, são um tiro no pé para o Lula nessa ideia dele de resgatar a ideia de frente ampla, recuperar a popularidade do seu governo e mostrar que tem uma visão diferente na economia do que tinha a ex-presidente Dilma Rousseff. Ele faz isso de novo, eu acho que a repercussão não vai ser boa. Ou seja, está pedindo para ser espinafrado. É isso. Aí, o mercado quer dar pitaco em tudo, mas essas coisas são justamente aquelas que fazem o mercado financeiro reagir mais. É a ideia de que o governo é intervencionista e de que está resgatando a Dilma de volta. Ô Vera, mais cedo você pediu aos ouvintes para mandarem aqui para a gente onde é que o ovo está barato, né? Atenção, atenção! Está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas R$10. Chega mais. Tem R$10 aí, Débora? R$10 não apareceu, não. Impossível. R$10 não apareceu, mas ó, o Paulinho de Curitiba, R$15,99, 20 ovos. O Rivelino, Viana, R$17, 30 ovos em Goiânia. Pô, tá tudo Esse longe. preço tá bom, hein? Tá. Em Campina Grande, Paraíba, não tem o nome do ouvinte aqui, mas R$21, só que ele não fala a quantidade. O Naldo, Serrana, São Paulo, R$19,90, 30 ovos. Ó, esse tá bom. Tá bom. Hoje Meninas, eu vi ovo por 14 e pouco, 20 ovos. Vamos isso, ver é a o que tem, polêmica no Brasil, polarização, tem que ter tudo. Ovo é de casca branca ou de casca amarela? Casca amarela, pra mim. Pra mim, tanto faz. Não, pra mim, Se tiver casca mais amarela barato, eu também. compro. Nunca compro de casca branca, porque a gema é aquela gema clarinha, meio pálida. O Wender Salles gente, concorda comigo. E o Eu ovo que da tá na casca promoção, minha gente. amarela, ele é mais forte, assim. Ele tem gosto de ovo Tem mesmo, gosto né? de ovo. A gema tem gosto de gema, é mais amarela, então ovo da casca amarela. Vocês também podem opinar sobre essa nova polêmica que eu acabo de lançar para dividir o Brasil. Todo mundo querendo unificar o país e eu querendo dividir. Já não basta atacar, ainda tem polêmica. Ó, pessoal, vai contando aqui que amanhã a gente volta nesse assunto. Tá Ainda tem o ovo da galinha feliz, gente, que é mais caro tem ainda. Se a esse, galinha esse. for feliz, ele é Não, mais esse caro daí, ainda. eu confesso Eu tô que no- eu tô tá na tão terapia, caro. a galinha que se vire, eu vou no mais Não, barato. eu tô indo no ovo da galinha triste É. mesmo. A galinha que me perdoe, gente. O que tiver na promoção, eu tô encarando. E se ela tá feliz, ela tá errada, né? Porque a vida dela não é feliz. Então, vamos qualquer galinha. Tchau, meninas. Beijo, Vera. Até Até amanhã. mais.